Pessoal, e aí, como estão as coisas? Vamos iniciar mais um bloco de conteúdo de atividades, tá ok? Lembrando sempre de estar realizando todas as atividades do bloco para a gente não ficar com pendências, né, gente? Bom, o assunto de hoje nós vamos continuar falando ainda da história antiga, né? Lembra que nossa última conversa foi sobre o Egito, agora nós vamos falar sobre uma nova civilização, né, ou várias civilizações que se desenvolveram numa região chamada Mesopotâmia. Isso, essa imagem que vocês estão vendo aí agora é uma região lá do Oriente Médio, na região lá do Irã, do Iraque, é onde se desenvolveu essas civilizações antigas, né? Tivemos lá na África o Egito e mais acima ali no Oriente Médio nós tivemos na região da Mesopotâmia, que é essa região aonde atualmente se localiza esses países que eu disse para vocês, Iraque, Irã, e ela chama-se Mesopotâmia porque é uma palavra grega, tá? É uma palavra grega que significa entre rios, né? Então é sobre essas civilizações que se desenvolveram à margens desses grandes rios que eu vou falar para vocês, que nós vamos conversar hoje, tá ok? Vamos ao nosso material. Bom, como eu disse para vocês, lá naquela imagem inicial, tinha um mapa. Aqui está mais especificamente desenhado este mapa. Ali nós temos na região de cima o mapa mundi, aqui, né, onde vocês estão localizados aqui, ó, nesse espaço, onde fica a Mesopotâmia, que é uma palavra grega que significa terra entre rios. Quais rios? O rio Tigre, ok? E o rio Eufrates. Foram dois grandes rios que existem até hoje, né? É uma região onde essas populações começaram a fixar moradia e a construir uma cidade e uma grande civilização, né? Esses rios, eles foram muito importantes para as populações que viveram ali. O homem dependia inteiramente da água para tudo. Lembra lá no Egito que eles construíram canais de irrigações, né? Construíram toda a grande civilização ao lado da margem? Ali na Mesopotâmia não foi diferente. Os povos começaram a habitar à margem do rio, porque o rio fornecia tudo para eles. E com as enchentes, deixava as margens férteis, boa para plantar. Então ali desenvolveram várias civilizações. Os sumérios, os acadianos, os amoritas, os persas, os fenícios, eram vários povos antigos que se desenvolveram nessa região. Tudo por conta dos dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que possibilitava, né, a plantação nas suas margens, como também o uso da água para irrigação, o uso da água para você poder se alimentar através dos peixes. Então, o rio foi extremamente importante. Disputas eram gigantescas para quem ficasse mais próximo à margem. Teve grandes guerras naquela região, disputando aquela terra que era boa para o plantio, ok? Bom, aí tem duas imagens para vocês que eu coloquei. Uma do rio Tigre, né? E a outra do rio Eufrates. Como vocês observam, eram rios grandes, rios gigantescos. Essas fotos são atuais, estão lá até hoje, né? Então, essas civilizações, elas acabaram por morar nessa região por conta desses rios, que eram um local próprio para moradia por conta da fertilidade da margem do rio, para plantio. Essas civilizações também são chamadas de civilização hidráulica, que é ligado à questão da água, ou fluvial, que também é ligado à questão da água, né? Acredita-se que por volta, né, do ano 5000 a.C., é que essas populações começaram a se estabelecer ali. E quais foram os primeiros? Os sumérios. Isso mesmo, os sumérios começaram a habitar aquela região, né? E começaram a construir os primeiros canais de irrigações e as barragens para controlar a cheia do rio, né? E também foram eles que começaram, pessoal, a desenvolver as primeiras ferramentas para a agricultura.
como o arado, aquele espécie de roda que você vai mexendo a terra para plantar, a própria roda, que mudou a vida do homem, facilitou muito o trabalho, foram ferramentas importantes para a agricultura. E quem desenvolveu foram esses primeiros povos, né, que habitaram a margem desses grandes rios, mais precisamente os sumérios. Os sumérios e os acádios foram povos que viveram nessa região, né? Foram eles que fundaram as primeiras cidades, como Eridu, Ur, Uruk e Nippur, né? Aqui ao lado tem a imagem de como seria essas cidades, né? Qual o formato delas? Provavelmente em volta aqui são, né, as moradias, a população, os camponeses, e esse espaço onde eu circulei em vermelho seria a parte da realeza, né, a parte da religião, que era protegida, aonde a cidade ficava em volta. Era uma espécie de forte, né? A parte principal, o reinado, e a parte religiosa no centro da cidade, e em torno os camponeses e as demais população. As cidades que se desenvolveram nessa região, elas eram independentes. Não era igual no Egito. No Egito era o faraó que era o soberano, mandava e desmandava em todo mundo. Ali não. Cada cidade tinha o seu governante. Cada cidade tinha suas leis. Cada cidade tinha a sua forma de vida e a sua cultura. Eles tinham independência. A gente chama isso de cidade-estado, onde cada cidade tinha sua independência e não tinha um único governante acima de todos, né? E a guerra entre eles era constante por conta disso. Como não tinha um único governante, tinham vários governantes, eles acabavam entrando em conflito para tentar conquistar novas regiões próximas aos grandes rios para poder ocupar e ali se desenvolver. E dessa forma, teve essa guerra entre os acádios, né, e aí os sumérios, que acabaram construindo um grande império, né, depois dessas invasões que ocorreram nessa região. Também tiveram outros povos que também entraram em guerras constantes entre eles para poder conquistar sempre o que, pessoal? A terra, né? A disputa e a briga por eles era por questão de terra, por sobrevivência. Aumentava a população, eles precisavam de alimento, precisavam de local fértil para plantio, eles entravam em guerra por conta da terra, da disputa dos melhores espaços para poder sobreviver. Nós tivemos aí vários povos. Aí eu citei para vocês os amoritas, os assírios, os caldeus, né? Todos eles residiram em torno dos grandes rios, né? Primeiramente, a região da Mesopotâmia, ela foi dominada pelos amoritas, que fundaram uma grande cidade chamada Babilônia. Essa cidade, gente, e esse espaço onde os amoritas conquistou, eles fundaram um grande império, que é chamado de Império Babilônio. Como a cidade cresceu, ela precisava ser melhor organizada. Então, o governante do período, chamado Rei Hammurabi, ele criou uma espécie de lei, uma espécie de código de sobrevivência, né? Se você não seguir essas leis, você vai ser punido de acordo com o que você fez. Então, esse rei, chamado de Hammurabi, ele criou essa lei chamada Código de Hammurabi. E essa lei, ela foi escrita numa pedra, numa coluna de pedra, né? Tudo o que podia ser feito e o que não podia ser feito. E ela ficava exposta num local visível para toda a cidade ver, né? E a gente fala, né? Os estudos mostram que a lei era cumprida se a pessoa cometesse algum delito, né? E era aplicada a pena de acordo com o delito, com o roubo, com, né, a falta que ela cometeu, que a gente chama da lei do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Você roubou. Você usou o que para roubar? As mãos. Ah, você roubou, usou as suas mãos para roubar? O que a lei dizia? Aquele que roubou usou a mão. Corta-lhe a mão fora e deixa ele sem a mão. Por quê?
porque assim, ele não vai roubar mais, né? Então, era feito dessa forma, as leis eram bem rígidas e as pessoas tinham que seguir, né? Só que depois esse governante, o rei Hammurabi, ele acabou morrendo, né? Morrendo, mas deixou ali a Babilônia com um grande legado, né? Um centro comercial, um espaço onde as pessoas conviviam, né? Juntas ali e cresceu. Depois da morte dele, não tinha um líder, um governante. Começou a ter disputas, começou a ter guerra entre os próprios babilônios para ver quem sucederia e ficasse no lugar do rei Hammurabi. O que aconteceu então? Dividiu-se o império, né? Cada um quis ficar com um pedacinho do império. E isso, gente, enfraqueceu o império. E quem estava de olho? Outros povos, porque Babilônia era um grande império. Quem que acaba invadindo ali? Os assírios, que era um outro povo que acaba invadindo o grande império babilônio. Né? Dessa forma, os assírios desenvolveram ali e fundaram mais cidades, como Assur, Nínive, Nimrud. Foram grandes reinos que foram comandados pelo rei Assurbanipal, né? Esse nome estranho mesmo, né? E dessa forma o Império Assírio conseguiu se estender até o Egito e até a Pérsia, né? Foram até lá, eles conseguiram conquistar vários espaços, né? Foram muitas campanhas militares, eles realmente entraram em guerras constantes, né? E eles eram muito violentos contra os inimigos. E eles conseguiram realmente derrotar e formar um grande império. Esses povos que residiam nessa região da Mesopotâmia, né, os assírios, né, os sumérios, os caldeus, os amoritas, todos esses povos, eles eram politeístas. Né? O que significa politeístas? Eles acreditavam em vários deuses. E os templos que eles construíam eram grandiosos. Dê uma olhada para vocês verem ao tamanho do templo que eles construíram. Imagina que o ser humano é esse pontinho aqui, ó. Aqui está o ser humano. Olha a grandiosidade desses templos, tudo em honra aos deuses, porque eles acreditavam que os deuses eram responsáveis por tudo. Choveu porque Deus quis. Tivemos uma boa plantação porque Deus quis. Ganhamos a guerra porque Deus quis, né? Tivemos uma boa caçada porque Deus quis. Então Deus era acima de tudo, era Deus que fazia tudo para eles. Então eles tinham como crença não um único Deus. Tinha o Deus da chuva, tinha o Deus do sol, tinha o Deus das plantações, tinha o Deus das inundações. Então era cada tipo de situação tinha um Deus. E eles utilizavam muito os fenômenos da natureza para explicar esses deuses. Como eles não conseguiam explicar como a chuva caía, como ventava, como o sol aquecia, eles denominavam que eram deuses, que eles não conseguiam explicar. Então, para eles eram todos deuses, por isso eram mais de um deuses. Então, todos esses povos eram chamados de politeístas. Ou seja, politeístas é acreditar em diversos deuses, tá? E eram divindades que se encontravam com aspecto da natureza, né? Então, todo governo, todo líder tinha como centro a religião. Por isso, a gente chamava, né, chama esse tipo de governo teocrático. O que é ser teocrático? Um governo de Deus. Porque o líder era a reencarnação do próprio Deus na Terra. Ou seja, eu sou governante, eu sou um líder, porque Deus me permitiu e Deus quisesse que eu viesse até a Terra e comandasse os humanos. Então, o governante era visto como um Deus na Terra. E as pessoas obedeciam ele cegamente. Né? Tinha medo e muito respeito. Se o governante pedisse para você construir um canal, construir, né, né, uma pirâmide, né, um espaço, as pessoas faziam, porque era uma forma delas agradecerem, né, ao Deus por estarem viva, por terem o que comer. Então era uma espécie de agradecimento. Então todos trabalhavam para os governantes com base na religião. Então
o espaço era governado por um líder que era ligado à religião. Então, tudo o que acontecia era ligado à religião. Lembrando que sempre que eram politeístas, acreditavam sempre em vários deuses. Essa sociedade, pessoal, né, tanto de todos, né, esses povos que eu citei para vocês, né, os sumérios, os caldeus, os assírios, os amoritas, né, os persas, os fenícios, essa sociedade ela tinha uma estrutura. Aqui eu estou apresentando para vocês uma estrutura em forma de pirâmide, né? Eu costumo chamar isso aqui de uma pirâmide social, né? Por que uma pirâmide social? Porque ela tem um formato de pirâmide da sociedade, ou seja, né, da parte maior para a parte menor. Na parte menor, nós vamos ter sempre, pessoal, sempre os mais poderosos, os mais importantes, os mais ricos, sempre estarão no topo da pirâmide e sempre são poucas pessoas. Quantas pessoas vocês estão vendo no topo da pirâmide? Uma. São pouquíssimos que são ricos, são pouquíssimos que são poderosos, são pouquíssimos que governam. E na parte básica da pirâmide, que é a última parte aqui embaixo, nós temos aí mais pessoas, ou seja, a grande maioria, que sempre vai ser quem, pessoal? Os trabalhadores, os camponeses, as pessoas simples, as pessoas sem muito dinheiro, sem muito recurso, está na parte baixa da pirâmide. Então, a sociedade desses povos antigos era nesse formato. Olha quem está no topo da pirâmide. Obviamente que é o rei, que tem grande poder, que é o representante de Deus aqui na Terra. Não podia ser questionado e todo mundo tinha medo dele e respeitava ele, porque ele era o rei. Se fosse contra o rei, era ser contra o próprio Deus. Na segunda parte da pirâmide, nós temos algumas pessoas que são privilegiadas também. Não são tão poderosas contra o rei, mas também estão na parte alta da pirâmide. São quem? As pessoas ricas, os nobres, os sacerdotes, que são uma espécie de religiosos, né? Os militares, os chefes militares, né? Os capitães, generais, né? Ocupavam os cargos altos e ajudavam o rei a governar. Na parte mediana da pirâmide, que seria o meio, aqui, seriam quem essas pessoas? São pessoas também que trabalhavam para o rei. Na parte mediana, não eram nem tão pobre e nem tão rica. Porém, eles eram quem? Os comerciantes, os fiscais que fiscalizavam as construções, as obras, né? Tinham também os escribas. Os escribas eram as pessoas que liam, que escreviam, que registravam, que anotavam, né? Que observavam como os trabalhadores, né, trabalhavam também junto com os fiscais. E na parte inferior da pirâmide, como eu disse para vocês, aqui estão os camponeses, pessoal, os trabalhadores, as pessoas comuns e também muitos escravos, que ficavam na parte maior da pirâmide, que era a grande maioria. Esse povo também, né, todos esses povos que viveram nessa região, eles tiveram os primeiros escritos. Foram eles que começaram a escrita, pessoal. Isso mesmo. Eles começaram a desenvolver uma forma de escrita bem rústica. Como vocês observam aqui, é uma tábua de argila com algumas inscrições. Essas inscrições a gente chama de pictogramas, né? O que é pictograma, gente? São símbolos. Símbolos que representam alguma coisa. Por exemplo, se eu falar para vocês desenhar aqui esse símbolo aqui, por exemplo, né? Vou fazer aqui um símbolo. Aqui é um círculo, né? Isso aqui, pessoal, é um cigarro, tá? É um cigarro, mais ou menos aqui desenhando um cigarro. E aqui tem um traçado. O que seria isso? Proibido fumar. Eu precisei escrever? Não. Só o símbolo por si só está falando que é proibido fumar. Um cigarro
né, com um risco no meio. Isso é pictograma, um símbolo que diz alguma coisa. Então, todos esses símbolos aqui, eles têm um significado para esses povos antigos. Eles dizem alguma coisa. Até hoje, pessoal, é muito difícil decifrar o que significa esses símbolos. Os estudiosos ainda pesquisam muito e estão tentando entender o que esses povos estavam escrevendo nessa placa de argila. Mas bem, vamos lá. Por que eles começaram a escrever, pessoal? Porque o que aconteceu? Como a população cresceu, né, as construções também foram crescendo, eles demoravam aí anos para fazer um canal de irrigação, demoravam séculos até para fazer pirâmides. Eles tinham que deixar registrado para as futuras gerações saberem como foi feito e também continuarem a se desenvolver. Então eles começaram a deixar registros. E quais foram as formas que eles encontraram? Os pictogramas, né? Começaram a fazer símbolos. Também começaram a fazer esses símbolos para quê, pessoal? Para registrar, né, o que eles produziam, né? Tudo que eles produziam, né, a quantidade de saca de milho, a quantidade de produtos que eles faziam, eles tinham que deixar registrado quanto que foi feito para fazer uma fiscalização e contabilizar o que estava entrando, o que estava saindo. Tinha que ter um controle. E de que forma ter esse controle? Com a escrita. Então eles começaram esses primeiros símbolos que eram feitos em argila, pegava a argila do rio, esse barro, pegava o filete do bambu, e com o filete do bambu você fazia uns cortes e ficava um estiletezinho. E aí você ia pegando e amassando, né? Ia amassando e fazendo os símbolos. Essa escrita em forma de cunha, onde você amassava e fazia os símbolos, é chamada de cuneiforme, pessoal. Tá vendo? Ó, cuneiforme, que era uma escrita em forma de cunha, né? E quem normalmente fazia esse escrito e escrevia eram os escribas. Lembra lá na pirâmide, no meio? Então, eram eles que escreviam. E para você ser escriba, tinha que estudar muito para aprender o que significava cada símbolo. E dessa forma foi desenvolvido a primeira forma rudimentar de escrita. Depois vieram outras. Lá no Egito, né, começaram a fazer os hieróglifos, que era uma outra forma de escrita. E dessa forma foi se desenvolvendo a escrita para o homem se comunicar melhor, poder deixar registros do que ele fez. Por isso que na história antiga nós falamos que é estudo da história, porque a partir desse momento começou a ter a escrita. Na pré-história nós não temos a escrita, por isso chama-se pré-história, antes da escrita. E na história antiga nós já temos a história de fato, porque temos os primeiros registros, né, escritos de presença humana e de que os homens começaram a produzir no tempo. E aí começaram-se os estudos históricos. Tá ok, pessoal? Bom, por hoje é só, tá? Lembrando que lá no aplicativo vocês terão apenas agora 5, né, oportunidades para fazer os exercícios. Então, deem uma lida, prestem bem atenção. Se tiverem com dúvidas, me chamem aqui pelo aplicativo. Né? Vocês podem me perguntar no chat, me mandar mensagem via Instagram, Messenger, da forma que vocês preferirem. Se vocês quiserem fazer o exercício e não quiser já entrar de fato no exercício e quer ver como os exercícios, para você pesquisar melhor, você pode entrar no site da prefeitura e lá tem as atividades. Então você pode ver quais são os exercícios para você poder ver, pesquisar e depois responder, para não perder as oportunidades, tá ok? Bom, por hoje é só, pessoal. Tenham uma boa semana. Até mais. Tchau.